O capítulo 15 de Isaías é uma profecia contra Moabe que se manifesta como um lamento fúnebre. O capítulo descreve a súbita e completa destruição das cidades de Moabe numa noite que leva a um luto e a um desespero nacional. A profecia detalha a desolação da terra com suas fontes secas e seus campos arruinados. O lamento é tão grande que ecoa por toda a nação. O capítulo termina com a imagem final de um juízo total. A matança é tão grande que os rios se enchem de sangue e os poucos sobreviventes são caçados por leões, garantindo a aniquilação total da nação. Vamos à leitura. Isaías capítulo 15. Oráculo contra Moabe. Sim, atacada de noite, Ar-Moabe foi destruída. Sim, atacada de noite, Kir-Moabe foi destruída. O povo de Dibom subiu aos lugares altos para chorar, ao Nebo e ao Medaba. Moabe lamentava-se. Todas as cabeças estão raspadas, todas as barbas cortadas. Na rua vestem burel e lamentam-se nos terraços. Tudo geme e se desfaz em pranto. Esebom e Elale soltam gritos, e sua voz chega até Jaça. Também Moabe sente seus rins fremirem e sua alma desfalecer. Do fundo do coração, Moabe geme. Seus fugitivos alcançam Segó em Eglat-Selícia. Sim, a subida de Luite faz-na chorando. Sim, pela estrada de Oronaim soltam gritos de aflição. Ah, as águas de Nerim se esgotaram. A erva secou, a relva murchou e as plantas não mais existem. Por isso levam seus bens e suas provisões para além da torrente dos salgueiros. Porque o clamor circula por todas as fronteiras de Moabe. Suas lamentações ecoam até Eglaim. Suas lamentações atingem Beer-Belim. Porque as águas de Dimon estão cheias de sangue. Porque enviarei sobre Dimon novos infortúnios, um leão contra os remanescentes de Moabe e contra os que restarem no país sobreviventes de Adma. O capítulo 16 de Isaías é a continuação do oráculo contra Moabe. Ele começa com o desesperado apelo de Moabe para que Israel lhe conceda refúgio. Em meio a essa súplica, o profeta faz uma promessa messiânica de um rei justo que reinará em Sião. No entanto, o tom muda abruptamente quando o profeta condena a soberba e a arrogância de Moabe, que são a verdadeira causa de sua ruína. O capítulo termina com um lamento pessoal do profeta pela destruição da nação, declarando que o juízo de Deus é inevitável e virá em um tempo preciso, deixando para trás apenas um pequeno e desprezível remanescente. Isaías capítulo 16. Enviei o cordeiro ao soberano deste país de Selá, pelo deserto ao monte de Sião, como aves espantadas, como ninhada dispersa. Tais serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Dá teu aviso, intervém como árbitro. Cobre-nos com tua sombra como a noite, em pleno meio-dia. Esconde os exilados, não traiais os fugitivos. Deixa morar em tua casa os exilados de Moabe. Sê o seu refúgio contra o devastador, até que o opressor desapareça, a devastação tenha fim, e o invasor deixe a terra. O trono se consolidará pela bondade. Nele sentará constantemente na casa de Davi, um juiz amante do direito e zeloso da justiça. Nós conhecemos o orgulho de Moabe, o soberbo, sua arrogância, sua altivez, sua insolência e a perfídia de sua língua. Por isso Moabe geme sobre Moabe e todos se lamentam. Pelos bolos de uvas de Kir-Arezete, eles suspiram consternados. Porque o campo de Ezebom está seco, e o soberano das nações saquearam a vinha de Sabama, cujos sarmentos atingiram Jazé e se perdiam no deserto, cujos rebentos se prolongavam e atravessavam o mar. Por isso eu joro em Jazé, sobre a vinha de Sabama, banho-vos com minhas lágrimas. Esebom e Elale, porque sobre vossa colheita e vossa messe retumbou o grito do pisoeiro. A alegria e a animação desapareceram dos pomares. Nas vinhas não há mais cantos nem vozes alegres. Já não se pisa a vindima nas cubas, e o grito do pisoeiro cessou. Por isso estremeço sobre Moabe como uma harpa, e meu coração geme sobre Ki-Ares. Por mais que Moabe se agite nos lugares altos,
Por mais que visite seus santuários para orar, nada obterá. Esse é o oráculo que o Senhor pronunciou outrora contra Moabe. E agora ele declara: depois de 3 anos, contados como os anos de um assalariado, a soberania de Moabe, tão considerável, será insignificante, e dela não restará senão um débil vestígio. O resumo do capítulo 17 de Isaías é uma profecia de juízo contra a Síria e o reino do norte de Israel. O profeta declara que a capital Damasco será reduzida a ruínas. A profecia então se volta para Efraim e Israel, culpado por formar uma aliança com a Síria em vez de confiar em Deus. A destruição de Israel é comparada a uma colheita devastada, um juízo que os forçará a abandonar sua idolatria e a olhar para o seu Criador. O capítulo conclui com a imagem poderosa de um exército inimigo, que, embora aterrorizante, será disperso pelo Senhor da noite para o dia, mostrando que todas as alianças e forças humanas são impotentes contra o plano de Deus. Isaías capítulo 17. Oráculo contra Damasco. Damasco vai ser suprimida no número das cidades e será reduzida a ruínas abandonadas para sempre. Suas cidades serão abandonadas aos rebanhos que virão repousar, aí sem que ninguém os enxote. Foi tirado o baluarte de Efraim, foi tirada a realeza de Damasco. Os restos de Arã perecerão, passarão como a glória de Israel, oráculo do Senhor dos Exércitos. Naquele dia a glória de Jacó declinará, e sua gordura se reduzirá em magreza. Como quando o ceifador já colheu o trigo e seu braço cortou as espigas, alguém rebusca as searas no vale dos Refaitas. Aí não haverá mais respigar, como quando já se varejou as oliveiras, senão 2 ou 3 bagos no mais alto topo, oráculo do Senhor Deus de Israel. Naquele dia o homem voltará seus olhares para o seu Criador, seus olhos verão o Santo de Israel, e ele não olhará mais aquilo que seus dedos fizeram, as estacas sagradas e as estrelas ao sol. Naquele dia, tuas cidades serão abandonadas como as cidades despovoadas dos amorreus e dos heveus, abandonadas no tempo da invasão dos israelitas. Elas ficarão desabitadas, porque esquecestes o Deus que te salva, e não te lembraste de tua fortaleza. Tu te esforçarás em vão para plantar jardins de Adonis, e neles semear plantas exóticas. No dia em que plantares, tu o verás crescer, e numa bela manhã tua planta dará flores, porém a colheita será nula no dia do infortúnio e o mal irremediável. Esse barulho de povo numeroso, esse rumor semelhante ao do mar, esse tumulto de nações poderosas, semelhante ao brilhar de águas impetuosas. Ele as ameaça e elas fogem para longe como nas alturas. A palha levada pelo vento como a poeira levantada pela tempestade. Quando veio a noite, houve terror, e antes da manhã nada mais restava deles. Esta será a sorte daqueles que nos saqueiam, tal será o quinhão daqueles que nos despojam. O resumo do capítulo 18 de Isaías é uma profecia enigmática direcionada a uma nação distante, provavelmente Etiópia. O profeta adverte os líderes de Judá a não confiarem na aliança que os embaixadores de Cuxe vieram oferecer contra a Síria. A profecia afirma que Deus agirá em seu próprio tempo, de forma paciente e soberana, para julgar os inimigos de seu povo. Ele não precisa de alianças humanas. O juízo virá de forma repentina e completa, como uma poda que destrói a colheita antes que ela amadureça. O capítulo termina com uma visão de que, no fim, até mesmo essa nação distante trará um presente ao Senhor dos Exércitos, em Sião, reconhecendo sua soberania e poder supremo. Isaías capítulo 18. Terra em que ressoa o ruído de asas, além dos rios da Etiópia. Tu enviastes mensageiros por mar, em barcos de papiro, sobre a face das águas. Ide mensageiros velozes, a um povo de alta estatura e de pele luzente, a uma nação temida ao longe, a uma nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios. Vós que habitais o mundo e povoais a terra, quando o estandarte se erguer nas alturas, olhai, e quando soar a trombeta, ouvi, pois eis o que o Senhor me disse. Eu olho com serenidade do lugar onde me encontro, como o calor suave de um dia luminoso,
como a nuvem que dá o orvalho durante o calor da messe. Porque antes da vindima, quando tiver passado a floração e a flor se tornar um cacho amadurecente, os sarmentos serão cortados com a foice, e as cepas serão aparadas e arrancadas, e serão todos abandonados aos abutres dos montes, aos animais selvagens da planície. Os abutres viverão deles no estio, e os animais selvagens da planície os comerão no inverno. Naquele tempo serão levadas oferendas ao Senhor dos exércitos, da parte do povo de alta estatura e pele reluzente, do povo temido ao longe, da nação poderosa e dominadora, cuja terra é cortada pelos rios. Serão levadas ao lugar onde reside o nome do Senhor dos exércitos, sobre o monte Sião. No capítulo 9 de 2 Coríntios, vai aprofundar a discussão sobre a coleta, focando nos princípios espirituais da generosidade. Paulo motiva os coríntios a se prepararem para dar, não por obrigação, mas de coração, pois Deus ama ao que dá com alegria. Ele ensina o princípio da semeadura e da colheita, garantindo que Deus é poderoso para prover toda a graça, para que os que dão possam ter toda a suficiência em tudo, para cada boa obra. A generosidade não apenas supra a necessidade dos santos, mas também gera inúmeras ações de graças a Deus, servindo como uma prova da fé e obediência dos doadores. O capítulo encerra com o louvor a Deus pelo seu dom inefável, que é a fonte e o motivo de toda a generosidade cristã. 2 Coríntios capítulo 9. Com respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, acho quase supérfluo continuar a escrever-vos, porquanto estou ciente de vossa boa vontade, que enalteço para a glória vossa, ante os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia também está pronta desde o ano passado. O exemplo de vosso zelo tem estimulado a muitos. Eu, porém, vos enviei os nossos irmãos, para que o louvor que dissemos a vosso respeito, nesse particular, não se tornasse vão, e para que, como tenho dito, estejais prevenidos. Eu temia que, se os macedônios fossem comigo e vós não estivesseis preparado, essa certeza redundasse para a confusão nossa, para não dizer vossa. Por esse motivo, julguei necessário rogar aos irmãos que nos precedessem junto de vós e preparassem em tempo a generosidade prometida. Assim será verdadeiramente uma liberalidade e não uma mesquinhez. Convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá com alegria. Poderoso é Deus para acumular-vos com toda a espécie de benefício, para que, tendo sempre e em todas as coisas o necessário, vos sobre ainda muito para toda espécie de boas obras. Como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará rica sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecidos em todas as coisas, podereis exercer toda espécie de generosidade, que por nosso intermédio será a ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê as necessidades dos irmãos, mas é também uma abundante fonte de ações de graças a Deus, pois ao reconhecer a experimentada virtude que essa assistência revela da vossa parte, eles glorificam a Deus pela obediência que proferais relativamente ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vossas esmolas em favor deles e em favor de todos. Além disso, eles oram por vós e vos dedicam a mais terna afeição, em vista da eminente graça que Deus vos fez. Graças sejam dadas a Deus pelo seu dom inefável. No trecho do Salmo de hoje, é um hino de louvor ao reinado de Deus. A primeira parte do Salmo proclama que o Senhor reina, um motivo de grande alegria para a terra e para todas as nações. O salmista descreve o trono de Deus como sendo fundamentado em justiça e direito, e sua presença é acompanhada por relâmpagos e fogo, que consome os inimigos. A natureza personificada se submete a ele, com as montanhas se derretendo como cera em sua presença. O capítulo termina com a declaração de que os céus anunciam a justiça de Deus, permitindo que todos os povos contemplem a sua glória e o seu poder soberano. Salmo 96, dos versículos 1 ao 6. O Senhor reina, que a terra exulte de alegria,
que se rejubile a multidão das ilhas. Está envolvido em escura nuvem. Seu trono tem por fundamento a justiça e o direito. Ele é precedido por um fogo que devora em redor os inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra estremece ao vê-los. Na presença do Senhor, funde-se as montanhas como a cera, em presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. O trecho final do capítulo 13 de Eclesiástico serve como uma dura e sombria conclusão à tese do autor sobre a relação entre ricos e pobres. Ben Sirac usa metáforas da natureza para argumentar que a incompatibilidade entre os dois grupos é fundamental e irreconciliável. Ele observa que o rico é exaltado por suas palavras, não importa o quão vazias, enquanto o pobre é humilhado e descartado. O autor enfatiza que a exploração do pobre é a natureza do rico e que a tentativa de se associar a ele é inútil. O capítulo encerra com a lição de que o verdadeiro caráter de uma pessoa, seja a sua bondade ou a sua amargura, é refletido no seu coração e finalmente em seu rosto. Eclesiástico capítulo 13, dos versículos 19 ao 29. Todo ser vivo ama o seu semelhante, assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro, assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto. Assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. Um rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando o rico é enganado, numerosos são aqueles que o vêm ajudar. Se diz tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura. E, se falar com sabedoria, não o leva em consideração. Se fala o rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem: que é este homem? E se ele tropeçar, faze-no cair. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.